O meu nome é Kelly Rufino. Eu fui uma criança rejeitada desde a gravidez, né, da minha mãe. Eu fui fruto de uma aventura. E eu me recordo que eu cresci vendo os meus primos com suas famílias formadas e eu tinha a ausência de um pai. E aquilo fazia com que eu era uma criança muito agressiva, muito rebelde, eu sempre queria morrer. Foi com uma prima que eu tinha, era uma prima de consideração, na verdade, e ela falou para mim, olha, hoje eu vou te apresentar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém que eu tô te apresentando isso. E aí eu fiquei muito curiosa, né, para saber, né, para saber qual era a sensação. E eu lembro que naquela noite a gente cheirou, né, cocaína. Eu lembro que nós passamos uma noite toda usando cocaína e eu bebi, né, também, né, com a consequência, né, do uso da droga, eu bebia muito. E era onde eu tentava esquecer o problema usando droga, né, preenchendo aquele problema de alguma outra forma. Aí eu conheci, né, uma pessoa também, e essa pessoa também usava droga, e a gente se envolveu e eu passei a morar com ele. Então, eu tinha como usar droga o tempo todo, sem ter que dar satisfação, sem ter que me esconder de ninguém, porque ele também usava. Eu parei com os meus estudos, né, na época, e o meu tempo era todo livre e eu usava droga. Ele chegava do trabalho, ia usar comigo e eu já estava usando o dia todo. Então, era uma coisa bem desregrada. Havia muitas brigas também, havia muitas discussões, muitas vezes a gente se agredia. Nós tivemos um pensamento assim, vamos ter um filho? Porque quem sabe a gente tendo um filho, eu vou me conscientizar de que eu estou grávida e aí eu vou parar de usar droga. A maior parte da gravidez usando droga e depois ele me conscientizou muito em relação a isso e aí eu fiquei uma parte da gravidez sem usar droga. Então, a maioria das vezes eu queria fazer ela dormir, né, para poder usar tranquila. E quando eu estava usando, eu ficava observando ela no berço e eu ali, drogada. A cocaína já não fazia mais efeito, a maconha, a bebida, então eu passei a usar o crack. Então, assim, por muitas vezes, eu fazia a minha atividade de mãe durante o dia normal, mas contando a hora para que o período da noite chegasse, para que eu pudesse fumar. Eu me via presa, mesmo estando livre. Porque o vício das drogas, as drogas, elas me aprisionaram de uma tal forma em que, assim, eu não conseguia viver sem as drogas. Eu usava droga todos os dias. Eu fui ficando bem magra, eu fui relaxando, né, com a minha aparência, comigo mesmo, assim. Então, assim, eu já não tinha coragem de sair para procurar um emprego. Eu tinha vergonha. E aí eu vi uma oportunidade, né, de traficar, para que também eu pudesse sustentar o meu vício. Eu já tinha a minha casa, já virou um ponto de droga. Muitas vezes eu ameaçava ela, vai dormir, porque já está tarde, se não dormir vai apanhar. Era assim, para que ela viesse dormir, para que eu pudesse fumar o crack. Mas muitas vezes ela fazia assim, mamãe, quando você vai parar de fumar? Aí eu olhava para ela e eu falava assim para ela, pede para Deus, um dia a mamãe vai parar. Me senti assim, um lixo. Eu sentia que eu não valia nada, que eu não tinha jeito, não existia um jeito para mim, só morrer. Que era um sentimento que eu trazia desde a infância, era um sentimento de morte. Até que eu tentei o suicídio, né? Nessa época eu tomei vários comprimidos e aí eu deitei. E eu senti um acelero muito grande no meu coração. E eu fiquei lá deitada por um bom tempo. E, graças a Deus, eu não tive nada. Foi quando eu recebi um convite de uma obreira. Era uma consagração de obreiros. E ela me parou na rua, ela morava perto da minha casa. E ela me parou e me convidou para ser madrinha da consagração dela. Aí eu fiquei surpresa, assim. Eu fiquei alegre, porque eu falei, nossa, eu não sou nada, né? Quem sou eu? Ela está me convidando para ser madrinha dela. E eu lembro que no dia estava uma chuva muito grande e era para ir às 7 da manhã. E eu peguei a minha filha, pequena,
peguei uma bicicleta que eu tinha, coloquei minha filha no cano da bicicleta, peguei um guarda-chuva e fui. Então, a primeira reunião, eu sentei lá no fundo e parecia que o pastor estava falando comigo, embora ele nem me avistava, eu estava no último banco. Ele falava que quem tivesse o Espírito Santo teria tudo. E eu olhava para mim e eu pensava, mas eu não tenho nada. Como eu quero ter esse tudo, né? Então, para ter esse tudo, eu preciso ter o Espírito Santo. Tá, então eu quero aprender como ter o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir a voz dele, e aquela voz ela entrava dentro de mim. Eu lembro que estava tendo uma campanha na época, era até uma campanha de fogueira santa. Parece que eu vi uma luz no fim do túnel, assim. Eu enxerguei uma saída, onde eu só via escuridão. E aí eu comecei a ouvir testemunhos falando em gerar o seu sacrifício. Aí eu comecei a pensar, nossa, vou gerar o meu sacrifício? Nossa, então eu vou ter que trazer à existência alguma coisa que não existe. Foi onde eu comecei a trabalhar na praia. Eu não sabia fazer coxinha. E eu fui fazer e eu lembro que a minha coxinha era horrível, porque a fritura, assim, a capa da coxinha não colava na massa. E eu falava, meu Deus, como eu vou vender isso? Mas eu vendi. E as pessoas elogiavam o recheio. Todo mundo falava que o meu cabelo era bonito. E aí eu cortei o meu cabelo, bem curtinho, assim. Tinha um cabelo bem comprido. Eu cortei ele bem curto e vendi o meu cabelo. Mas eu pensava assim por dentro, nossa, mas eu vou conseguir aquilo que eu quero, que era ser liberta das drogas. E eu consegui. Eu lembro que o meu sacrifício ele foi tão genuíno que nem as moedas eu troquei por notas. Eu subi no altar e eu levei comigo e com o meu sacrifício toda aquela raiva que eu sentia, todo aquele desejo de morte. Subiu comigo aquelas escadas, toda aquela baixa autoestima. Eu subi uma pessoa carregada, cheia de bagagens, cheia de entulhos, de uma certa forma, que eu adquiri no mundo, e eu desci outra pessoa. Eu desci uma pessoa leve. Eu lembro que no dia que eu recebi o Espírito Santo, foi numa reunião de domingo, e nesse dia a gente estava na busca, e assim, é estranho assim, né, até explicar, porque é algo que não tem muita explicação, mas eu lembro que parece que eu não estava ali, naquele lugar. Parece que o meu eu foi transportado para outro lugar. Eu lembro que eu cheguei a um momento de alegria tão grande, onde eu não queria pedir nada, eu só queria agradecer. A partir daquele momento, onde eu recebi o Espírito Santo, eu quis, como um sentimento de gratidão a Deus, servi-lo. Eu estava ali à disposição. Eu lembro que eu sempre falava para Deus, a minha vida é sua, eu quero viver para fazer a sua vontade. E uma pessoa que era traficante, hoje leva a palavra de Deus para traficantes, para internos, né? Eu também hoje tenho um casamento, um verdadeiro casamento. Meu marido é abençoado, é um homem de fé. Hoje eu sou uma mãe excelente, eu acho. Eu sou uma mãe carinhosa. Hoje eu procuro conversar, eu não deixo nada passar desapercebido. De traficante a empresária. Hoje eu tenho o meu comércio, onde a gente está arrebentando lá. Nós temos visto a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, lá no meu comércio. Tudo isso eu devo ao Espírito Santo. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Eu não teria conseguido nada. Eu não estaria nem falando aqui com esse sorriso assim, sem o Espírito Santo.